Ana, ainda existem países que adotam esse sistema inquisitório? Existem. Mas são poucos. A grande maioria dos países adotam um sistema que nós chamamos de sistema acusatório. O sistema acusatório é o oposto do sistema inquisitivo ou inquisitório. Porque no sistema acusatório eu tenho partes, certo? Partes que estão em igualdade de condições. E um juiz que é equidistante e imparcial. Então, o que você tem é que o juiz preside o processo. Ele impulsiona o processo, mas ele não pode iniciar o processo. E ele também não pode, veja, num sistema verdadeiramente acusatório, se confundir com as partes. As partes têm direito ao contraditório, direito à ampla defesa, certo? O sistema inquisitório, ele alcança o auge na Idade Média com a Inquisição. Mas aí quando surge na França o iluminismo, né? A ideia, por exemplo, Montesquieu, você já deve ter ouvido falar dele. O Montesquieu, ele trouxe a noção de que o Estado, ele não pode ter todas as funções concentradas numa mesma pessoa. Então, o Estado, ele tem que tripartir as suas funções. Então, existem, dentro das funções estatais, 3 principais funções. A função de administração do Estado, a função de legislar, ou seja, de elaborar as leis, e a função de julgar. E que devem existir, dentro do mesmo Estado, 3 entes a que sejam entregues estas 3 funções estatais. Dentro desta mesma noção, se repensou o processo. Da mesma forma que o Estado tem que ter as suas 3 principais funções entregues a entes distintos dentro do próprio Estado, vejam, num processo, as 3 funções processuais devem ser devolvidas a cada um dos seus agentes, dos seus atores, digamos assim, certo? E aí, como é que fica essa situação? O que é efetivamente um sistema acusatório? Mostra para mim, aí eu ia chamar Ed de Wendel, meu Deus do céu, tá? Hoje é o Ed. Então vejam, num sistema acusatório, o que você tem é um órgão de acusação, nós vimos isso na aula anterior, veja, provocando o juiz, que é inerte, tem que ser provocado pelo órgão de acusação. Agora que ele foi provocado, aí sim, o juiz chama o réu para integrar essa relação jurídico-processual. Autor e réu estão em situação de igualdade. Eles, óbvio, argumentam, contra-argumentam, produzem as provas, se defendem, não é isso? Ou defendem-se dos argumentos apresentados pela parte contrária. O que você tem é contraditório e ampla defesa. E, de novo, um juiz inerte e imparcial. Ficou claro? Repare que o juiz está equidistante das partes, não se confunde com elas. Agora, foi também na França, na época do iluminismo, a época das luzes, que surgiu, vejam, a figura ou a ideia de que, muito embora a acusação não devesse se confundir com o órgão de julgador, juiz é uma coisa, acusação é outra coisa, certo? Vejam, a acusação ainda deveria permanecer nas mãos do Estado. Por quê? Porque a grande vítima de um crime é a sociedade e o Estado a representa. Então, era preciso encontrar dentro do Estado um órgão que pudesse conduzir essa acusação e que não se confundisse com o órgão julgador. E aí, esse órgão é o Ministério Público, ok? Existe, nós falamos na aula passada, exceções. Existem os que a gente chama de crimes de ação penal privada, mas a regra é a ação penal pública. Quais são as características do sistema acusatório, comparadas ao que nós encontramos no sistema inquisitório? Vamos olhar? Então, vejam, num sistema acusatório, veja, o que você tem é um juiz inerte e imparcial.
O réu tem direitos, porque ambas as partes têm direito. Tem direitos à ampla defesa e contraditório. Então, gente, é um processo de partes. É um processo... Opa, eu escrevi aqui triangular. Gente, não é triangular, né? Agora eu estou olhando aqui, o processo é linear. No acusatório é que o processo é triangular. Ok? Ao contrário do que acontecia lá no sistema inquisitório, vejam, o processo tem que ser dotado de publicidade. Lógico que ele não é um show público, mas ele tem que ter publicidade para que a sociedade possa controlar o que acontece dentro de um processo, para que possa haver um controle social. Então, é preciso a publicidade dos atos processuais. E um processo acusatório, gente, é oral. Ele tem a maioria dos seus atos praticados através da oralidade. Lógico que é muito difícil a gente se esquivar da escrita. A gente acaba utilizando a escrita todo o tempo, né? Atos escritos e tudo mais. Mas quanto mais acusatório for um processo, maior a quantidade de atos orais nele praticados. Então, oralidade é uma característica acusatória. E oralidade traz concentração. Como assim, Ana, concentração? Vejam, quando um processo é escrito, a tendência é que os atos sejam diferidos no tempo. Quando o processo é oral, gente, palavras o vento leva. Então é melhor a gente concentrar. Isso não é? Por isso que existem, por exemplo, no nosso processo penal brasileiro, audiências de instrução e julgamento, onde a prova é colhida e o juiz já dá a sentença. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho que concentrar os atos processuais. De novo, palavras o vento leva. Hoje nem tanto, né? Que tem sistema de audiovisual, vídeo e tudo mais. Mas, de qualquer forma, certo? Antigamente isso não existia. Então, oralidade e publicidade. Agora, diferente, esse negócio de prova legal e tarifada aqui não dá certo, né? Então, num sistema acusatório, a forma através da qual se produzem as provas é a liberdade probatória. A lei não pode ficar delimitando que prova vai ser produzida. A regra é, existe liberdade dos meios de prova. Isso significa que, a princípio, qualquer prova deve ser autorizada, deve ser admitida. Lógico que tem restrições, tipo prova ilícita, né? Prova que viola a lei, aí não dá. Mas, veja, em regra, o que a gente tem é liberdade dos meios de prova. E aí surge uma última colocação. Peraí, no sistema inquisitório, o juiz não podia julgar de acordo com o que ele entendia. Lembra que eu falei lá do nome da rosa? Certo. Então, veja, o juiz não podia julgar de acordo com o que ele entendia. O juiz, no sistema inquisitório, tinha que julgar de acordo com o valor que a lei dava para cada prova. No sistema acusatório, não. O juiz julga com o seu convencimento. Então, o juiz vai julgar de acordo com o que ele entende das provas. Ele vai avaliar as provas, vai verificar as provas entre si, confrontando umas com as outras, verificar quais são as provas que o convencem e proferir com base nessas provas a sua decisão. Certo? Beleza. Aí vem a questão, né? Ele tem que fundamentar? Lógico, não tem publicidade? Então, se existe publicidade, eu preciso saber por que o juiz chegou a essa ou aquela conclusão. Então, ele não vai apenas decidir de acordo com o seu convencimento, ele tem que explicar como ele chegou àquela decisão. Ele tem que explicar por que ele decidiu desse ou daquele jeito. Então, eu tenho livre convencimento, só que esse livre convencimento é chamado de livre convencimento motivado. Essa expressão, livre convencimento motivado, tem um sinônimo. É a persuasão racional. Olha só, gente, interpretar texto no processo penal ajuda muito. Persuasão racional, é raciocínio de convencimento, tá? Então, ele exerce um raciocínio de convencimento sobre as provas ali existentes e tal. Então, essas são as características que diferenciam um sistema inquisitório de um sistema acusatório. Mostra para mim de novo, Ed. Então, aí. E esse é o gráfico que diferencia os dois sistemas. Tudo bem? Tranquilo? O gráfico, as características, certo? No entanto, se eu for contabilizar hoje no mundo quais são
os tipos de processos penais. Quais são os sistemas processuais penais que você encontra em determinados países? Exemplo, o Brasil adota um sistema acusatório. O sistema inglês é acusatório. O sistema americano é acusatório. Vários países adotam o sistema acusatório. O Chile é inquisitório. Mas na França, tem um tal de sistema misto, que por ter surgido na França, é chamado também de sistema francês. Esse sistema misto também é adotado na Argentina, olha só. Então, tem países com vários sistemas, né? Então, o que eu tenho aqui é um terceiro tipo de sistema chamado sistema misto, ou francês. Como é esse sistema? Gente, na verdade, o sistema misto francês, ele une as duas coisas. O que acontece é o seguinte, no sistema misto francês, que o pessoal também fala acusatório misto e tal, olha só, o que eu tenho é que o processo tem duas fases. Numa primeira fase, na primeira fase deste processo, eu tenho uma fase inquisitória. Onde, vejam, um membro do Poder Judiciário colhe as provas, um magistrado colhe as provas ativamente, sem ampla defesa, sem contraditório, corre em sigilo, com aquelas características. Só não tem negócio de prova legal e tarifada, aí não, tá? Mas, veja, tem as outras características, o fato de não existir ampla defesa, não existir contraditório e tal. Então, a primeira fase é inquisitória. Essa primeira fase é geralmente chamada, nos países que adotam esse tipo de sistema, juizado de instrução. Ok? Ao final dessa primeira fase, na qual se colhe prova da infração, indícios suficientes de autoria, as provas colhidas são entregues ao órgão de acusação, que inicia a segunda fase. Esta segunda fase é totalmente acusatória, com uma audiência, com publicidade, ampla defesa, contraditório, entenderam? Agora, reparem, gente, as duas fases estão dentro do processo. Ok? Tranquilo? Ana, nosso sistema não é esse aí, não? Não. Não é. Mas, Ana, o Código de Processo Penal não prevê um inquérito? Prevê. E o inquérito, você não estava falando que é inquisitivo ou inquisitório? Sim. Só que inquérito não é fase do processo, ok? Presta atenção para você entender uma coisa. O Código de Processo Penal, já vou explicar de novo, isso é uma coisa importante que a gente tem que se lembrar sempre. É de 1941. E em 1941, Getúlio Vargas, Estado Novo, e na Itália, Mussolini, isso é fascismo, que influencia o governo brasileiro na edição do Código de Processo. Entenderam? Então, o que a gente tem que ter em mente é que o Código de Processo Penal, ele surge inspirado na legislação italiana da época do fascismo, certo? E aí, ele prevê um sistema que, num primeiro momento, parecia o sistema misto. Mas não é. A Constituição Federal de 88 diz que a ação penal pública é privativa do Ministério Público. Artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal. Por causa deste dispositivo, o nosso sistema é acusatório.
Não há processo sem que o órgão de acusação inicie este processo, dê o pontapé inicial, provocando o juiz. Juízes não podem iniciar processos de ofício. E mais do que isso, gente, juízes não podem sequer participar da investigação. Na verdade, a investigação, nós já falamos, o inquérito policial, embora previsto no Código de Processo Penal, tendo as suas regras no Código de Processo Penal, é uma fase administrativa, conduzida por um delegado de polícia, ficou claro? Que não é membro do Poder Judiciário. Ficou entendido? Ele integra os quadros do Poder Executivo. Certo? Então vejam, o inquérito não é fase do processo. E mais do que isso, algo que nós vimos na aula anterior. Para que o Ministério Público ofereça denúncia, ele não precisa de um inquérito. Ele precisa de prova da infração e indícios suficientes de autoria, que na maioria dos casos surge de um inquérito, mas não necessariamente podem surgir de outras peças de informação. Se nós estivéssemos diante de um sistema misto, o inquérito ia ser obrigatório em todos os casos. Ele não é, certo? Então, o nosso sistema é um sistema acusatório, com estas características. Ficou claro? Entendido? Lembrando, a ação penal pública é privativa do MP. Ok? Mas, Ana, olha só, presta atenção aqui, eu estou com uma dúvida aqui num detalhe importante. Então, você começou a falar de inquérito, de repente você passou para sistemas, mas a gente não vai ver inquérito. Não, isso tudo é para poder explicar para você inquérito, ok? Então, vejam, é mais fácil você entender o inquérito tendo entendido os sistemas processuais penais. Então, a gente já aproveitou de uma mesma tacada, a gente vem e vai agora trabalhar inquérito policial. Quase. Oh, Deus. Pronto. Então, veja, o delegado de polícia é um agente administrativo do Estado, é isso, não é? Que, na verdade, atua de acordo com os princípios que regem a administração. Dentre esses princípios, ele é um órgão impessoal. Então, na verdade, o que interessa para o delegado é esclarecer o fato criminoso. E, gente, o fato é que é objeto de investigação. É certo que muitos inquéritos possuem um tal de indiciado. Já expliquei quem é o indiciado. E vejam, quando o inquérito possui um indiciado, gente, o objeto de investigação ainda continua sendo o fato. Não tem ampla defesa, não tem contraditório, mas eu não posso dizer que o réu que o indiciado é destituído de direitos. Vamos comparar, olha só, de novo agora. Realmente, existem algumas semelhanças do inquérito policial com o sistema inquisitivo ou inquisitório. A primeira semelhança é o fato de que o procedimento é linear. Ok? Qual é a segunda semelhança? A segunda semelhança é que não há ampla defesa nem contraditório. Então, o inquérito é inquisitivo ou inquisitório? Sim, e por isso ele recebe o nome de inquérito. O sistema inquisitivo ou inquisitório era inquisitório, vocês não tinham ampla defesa nem contraditório? Também. Agora, repare a diferença. No inquérito policial, aqui em cima eu tenho o delegado de polícia presidindo o inquérito. No sistema inquisitivo ou inquisitório, é o juiz que preside o inquérito. Já começou diferente. A autoridade policial realiza a investigação, é isso ou não é? E essa investigação realizada pelo delegado de polícia, ela pode vir a auxiliar a acusação, pode vir a auxiliar a defesa, é isso ou não é? Mas delegados nunca julgam. Nunca. Agora, no sistema inquisitivo ou inquisitório, o juiz escolhia a prova de acusação, o juiz escolhia a prova de defesa e o juiz julgava. Olha a outra diferença. Certo? Finalmente, quem é o objeto de investigação durante um inquérito policial? O objeto de investigação de um inquérito é o fato. Quem era o objeto de investigação
No sistema inquisitório, era o acusado. Aqui, este acusado é destituído de direitos. Então, ele não tem direitos, nenhum direito. Aqui, se houver um indiciado, porque quando a gente fala, o objeto de investigação é o fato e todas as suas circunstâncias. Lógico que dentre elas está descobrir quem foi o infrator, né? E aí, se houver um indiciado, ele tem direitos. Ana, quais são os direitos do indiciado? Os direitos que estão constitucionalmente assegurados. Veja, ele tem direito ao silêncio. Ele tem direito de não produção de prova contra si mesmo. Se ele quiser, ele pode ter e deve ter um advogado. Ana, mas não tem ampla defesa no inquérito. Cuidado, ter advogado não é ter ampla defesa, são coisas diferentes. Ok? Mas ele pode e deve estar amparado por um advogado, lógico, certo? Não precisa ter um, é diferente. Precisar é diferente de poder. Tem que ter ou pode ter? Pode ter, ficou claro? E, finalmente, ele, por exemplo, se tiver sido preso, ele tem direito de que a prisão seja comunicada imediatamente ao juiz, ao Ministério Público, à família do preso. Tem direito a receber uma nota de culpa, que é uma forma de informar a ele por que ele está sendo preso. Entenderam, não? E quem é o responsável por sua prisão e tal. Então, eu não posso dizer que o indiciado não tenha direitos. Ele tem muitos direitos. Então, o inquérito é linear, tal qual o sistema inquisitivo ou inquisitório. No inquérito, não tem ampla defesa nem contraditório, tal qual no sistema inquisitivo ou inquisitório. Mas ele não é inquisitório. Entendeu? Igual ao sistema inquisitivo ou inquisitório. Tem diferenças. Certo? E, novamente, o inquérito é, em regra, uma fase de preparação. Uma fase através da qual nós vamos tentar equiparar as forças. Lembram disso? Se eu saísse dando ampla defesa e contraditório para o indiciado desde o início, então ele ia estar sempre lá na frente. Afinal de contas, a única pessoa que sempre soube disso tudo aí que aconteceu foi ele. Né? Então, é preciso que eu permita ao Estado colher elementos que viabilizem o oferecimento da denúncia. Ok? E é por isso que a gente tem que começar a trabalhar em inquérito policial de fato, né? E a primeira coisa que a gente precisa entender é conceito, sim, mas a gente vai deixar o conceito para um pouquinho mais para frente. Nesse momento, o conceito do inquérito vai ser bem simples. O conceito de inquérito para nós agora vai ser assim: procedimento através do qual o delegado de polícia busca a prova da infração e indícios suficientes de autoria. Pronto. Certo? Ou procedimento através do qual o delegado de polícia, lembra que eu falei? Delegado tem privatividade da presidência do inquérito. Então, é um procedimento através do qual o delegado de polícia busca esclarecer um fato criminoso e todas as suas circunstâncias. Ok? Então, esse é, para nós, por enquanto, o conceito de inquérito. E como eu disse, gente, delegados de polícia atuam, veja, administrativamente. São agentes administrativos do Estado e praticam atos de natureza administrativa. Beleza. Agora vamos lá, gente. Na aula passada, eu disse o seguinte, que processos são formais. A forma como a gente faz permite a concretização de um processo são os procedimentos ou ritos processuais. E dentro de um processo, a lei pré-define que atos deverão ser praticados pelo juiz, a ordem destes atos, os prazos para sua realização, etc. Então, esses ritos processuais são rígidos, o que faz com que a gente diga processos são formais. O inquérito tem esse tipo de característica? Lógico, gente, que inquéritos policiais
tem formalidades legais. E por isso que, às vezes, numa prova, dentre as características de um inquérito, aparece a palavra formal. Mas é um formal no sentido, tem formalidades legais. Dentre elas, a de ser escrito, por exemplo. Certo? E aí, geralmente, numa prova, a palavra formal, nas características do inquérito, aparece substituindo a palavra escrito. Mas vejam, dentro de uma ideia como a do processo, assim, de que existe uma ordem pré-determinada, uma ordem rígida, uma ordem de atos a ser praticada pelo juiz que não pode ser maculada, não pode ser violada. Bom, inquérito é assim? Não. Até porque, gente, fala sério, num primeiro momento, o delegado encontrou essa prova e essa prova. Quase que esbarrou nas provas, assim. Encontra aí empírico, entendeu? Descobriram ali um cadáver, entendeu? E tal. Então, vamos tentar mostrar a você como é que isso acontece, tudo bem? Veja, todo mundo tem espírito de delegado, não tem jeito. Todo mundo tem vocação para investigador, isso não é? Uns mais, outros menos. Uns brincavam disso quando era criança, outros não, né? Uns brincaram mais de jogo detetive, outros de menos. Então, mas veja só, a situação, outros de menos, não, outros menos. Que horror, de menor. Enfim, então vamos voltar, olha só. Vamos imaginar que você acabou de tomar posse como delegado de polícia. É isso mesmo, você fez direito, passou num concurso para delegado, tá? Poxa, assumiu uma comarca no interior. Beleza, sensacional, extraordinário. Você é o delegado dessa comarca lá no interior. Você sempre quis ser delegado. Bom, já começou mal, porque veja bem, se você sempre quis ser delegado, gente, comarca no interior não é a sua praia, sabe assim? Aquela coisa, você queria um troço mais quente, né? Mais animado e tal. Mas não, é uma cidade, gente, que olha só, não acontece nada. Sabe aquela cidade pacata? Ótimo, né? Muito bom, todo mundo quer ir para um lugar desse, né? Sabe que uma amiga minha ela mora no interior de Minas, assim, ela botou aqui na cidade dela, botou lá no WhatsApp, estava falando lá no grupo, é o pessoal da faculdade. Ela falou que lá na cidade dela, a polícia, o comandante da polícia faz reunião periódica com os moradores da cidade para a gente fazer um levantamento, quais são as necessidades da comunidade. Olha só, meu filho, eu quero morar num lugar desse, né? Ela disse que lá não tem sinal de trânsito, só tem uns quebra-mola, mas que todo mundo respeita. Ela disse que, agora no carnaval, por exemplo, teve uma vizinha lá que saiu, esqueceu o portão aberto, e aí um outro vizinho ligou para o comandante da PM, o comandante da PM, que tem o telefone de todos os moradores, ligou para ela, olha isso, para ver se ela voltava para fechar o portão. Aí ela explicou ao comandante da PM que tem um outro vizinho, não sei onde, que tem a chave. E aí, olha só, gente, é esse lugar que a gente quer morar, né? Então vejam, mas veja, aí a outra colega perguntou, é em Nárnia que você mora? Deve ser aí. Então, veja, a situação é a seguinte, vamos prestar atenção para a gente entender. Então, o delegado é o delegado da cidade do interior, lá, né, e tal. E aí, veja, não acontece nada. Ele fica lá, não tem nada para fazer realmente. De vez em quando tem uma briga num bar, né? E aí aparece um preso de noite e tal. Às vezes tem um furtinho de galinha, mas em geral não acontece nada. Mas aí, de repente, uma cidade que tem fazendas, não sei o que, o MST não chegou lá ainda e tal, então não deu confusão ainda de disputa de terra. E aí vejam, de reforma agrária, né? E aí vejam, de repente chega na delegacia a informação de que mataram o fazendeiro X. Gente, sem precisar abrir o código, eu não quero que você abra o código. Sem abrir o código, você é o delegado, recebeu essa informação, mataram o fazendeiro X. O que você faz? Levanta o rabinho da cadeira e vai até o local do fato. Não é isso? Ou manda alguém. Afinal de contas, você tem que verificar a procedência dessa informação. Só que mataram o fazendeiro mesmo. Lá chegando, o que você espera encontrar? Um corpo, né? E aí, lógico, o delegado vai instaurar o inquérito. Mas o que ele faz no local do crime? Vejam. E aí, se você perguntar isso, talvez para uma criança de 10 anos, ela vai responder, a polícia vai passar aquela fita amarela e preta. Exatamente. Você vai preservar o local do crime. É isso, não é? E chamar os peritos. Que perito você vai chamar?
Vai chamar o legista? Lógico, em algum momento tu vai ter que acionar o legista. Tem um cadáver, né? Mas até acionar o legista, antes disso, você tem que chamar os peritos de local do crime. Esses peritos vão verificar o que acontece, o que existe dentro da cena, dentro dessa cena delituosa. Inclusive fazendo aquele desenho no chão. Isso não é? E aí vejam só a situação. Embora os peritos estejam lá, você é o delegado e também começa a observar as coisas, que depois serão ou não confirmadas pelos peritos, não é isso? Que coisas você vai observar? No próximo bloco a gente vê.